Estamos de volta com o programa O Divã, um tema Checando os Fatos. Olha aí, Checando os Fatos. Eu quero me apresentar rapidamente para você que não me conhece. Eu sou o Dr. André Kepps, sou doutor em Psicologia Social, e a Psicologia Social estuda muito esses fenômenos, como o fenômeno atual, e sou mestre em Psicossomática pela PUC de São Paulo, também psicanalista e psicólogo. Bom, vamos lá para o nosso tema. Checando os fatos. Então, o médico Dr. Heiko Schöning, de Hamburgo, na Alemanha, junto com os médicos Dr. Hadid e Dr. Schiffman, fizeram uma comissão extraparlamentar de inquérito sobre o corona. O que é isso? Como os políticos da Alemanha não fizeram esse inquérito, não querem fazer esse inquérito, segundo o Dr. Schöning, nem fizeram e nem querem fazer, uma comissão de cientistas, liderada por esses médicos, estão questionando tudo isso. Estão questionando as medidas adotadas do ponto de vista científico. Isso que é muito importante. Quer dizer, se foram realmente as melhores medidas no mundo inteiro, ou se tem muitas falhas aí no meio do percurso. Então, pela primeira vez, e foi uma iniciativa particular, não foi iniciativa dos governos, não é uma iniciativa das mídias, é uma iniciativa particular de fazer uma comissão extraparlamentar de inquéritos sobre o corona. Quem sabe no Brasil a gente também possa fazer uma comissão semelhante, ou se seguimos essa comissão que está acontecendo na Alemanha. Em uma comunicação oficial, o Dr. Heiko Schöning afirmou que os políticos alemães não tiveram a iniciativa de investigar as medidas adotadas na Alemanha. Então, eles não estão simplesmente aceitando essas medidas sem verificar se elas são realmente eficazes ou não, para lidar com a pandemia, e que, portanto, uma equipe de cientistas de todas as áreas, incluindo as ciências sociais, irão investigar tais medidas com relação ao corona. Então, vários cientistas, inclusive de outros países, estão entrando nessa iniciativa, entrando nessa comissão e investigando por que essas medidas foram tomadas, se elas estão corretas, do ponto de vista científico. Então, é um grupo de cientistas. O que é importante ressaltar é que é uma equipe de cientistas que já estão investigando as medidas adotadas com relação à pandemia. Porque o que aconteceu? Simplesmente as medidas foram adotadas no mundo inteiro e agora nós precisamos avaliar. Foram as melhores? Não foram? E quais foram as consequências disso? Isso que é importante. Então, que consequências tivemos a partir dessas medidas adotadas? Então, eles já estão investigando por que as medidas restritivas chegaram no país. Ou seja, como que chegaram tais medidas e os governos do mundo inteiro aceitaram? Por quê? Por que chegaram essas medidas, né? E aqui podemos refletir mesmo porque exatamente as mesmas medidas chegaram no Brasil. Mas por que chegaram estas medidas e não outras, por exemplo? Nas epidemias anteriores, apenas as pessoas infectadas ficavam em quarentena. Então, quarentena era para as pessoas infectadas e não para toda a população. Dessa vez, porque toda a população foi obrigada a permanecer em quarentena, prejudicando a sociedade como um todo. Se essa medida era necessária, tudo bem. Então, isso que eles estão checando. Era necessário? Tudo bem. Então, todo mundo
parou seus negócios, parou suas atividades, as pessoas ficaram desempregadas, teve uma série de consequências a partir disso. É necessário? Tudo bem. Então, se a comissão investigar e descobrir, bom, foi necessário? Tudo bem. E se não foi? O prejuízo no mundo inteiro que essas medidas fizeram. Então, isso tem que ser muito bem checado por essa comissão. E uma fala do Schoening, né, que chama muito atenção. Será que existe uma proporcionalidade das medidas adotadas nessa pandemia ou houve um exagero? Ou seja, as medidas foram proporcionais ao malefício que o vírus representava ou foram medidas exageradas? Porque medida exagerada é o seguinte, usar um canhão para matar um mosquito. Então, quer matar um mosquito, um tapa é suficiente. Não precisa de um canhão. Então, será que usamos um canhão para matar um mosquito? Essa é a pergunta. Será que as medidas não foram exageradas, trazendo uma série de prejuízos? Mas tudo isso está sendo questionado, está sendo investigado, para se chegar a uma resposta. Então, a resposta pode ser sim, as medidas foram necessárias, ou não, foram exageradas. É isso que a comissão está investigando. Ou seja, as medidas foram, primeiro, realmente eficazes? Elas foram eficazes para conter a epidemia, para diminuir o número de pessoas infectadas, para realmente resolver o problema ou não? Também é uma pergunta que está sendo colocada. Então, realmente ajudaram no combate à pandemia ou não? Foram necessárias? Ou seja, precisava de tudo isso ou não? Veja bem, aqui é uma investigação, é uma comissão de investigação. Então, feita por cientistas, porque muitas dessas medidas não têm muita relação com as pesquisas científicas. Isso que é importante. Então, precisa se investigar. Quando eu falo de pesquisas científicas, eu fiz um programa que você pode procurar no YouTube, que é o Salve Vidas. Nesse programa, eu mostro as 3 fases da doença provocada pelo vírus, pelo coronavírus, e atual, né, Covid-19, e falo em cada fase o tratamento disponível. Então, a medicina já descobriu tratamentos para cada uma destas fases. Então, está no meu vídeo do YouTube, Salve Vidas. Será que isso foi implantado? Será que isso que a ciência descobriu? Porque a ciência pegou o arsenal disponível, o arsenal medicamentoso disponível. E verificou a eficácia emergencialmente e descobriu em cada fase a medicação que deve ser utilizada. Veja no Salve Vidas. Então, será que isso foi aplicado? Será que isso realmente foi usado? O que a ciência descobriu para tratar do problema? Então, as medidas adotadas foram suficientes? Foram necessárias? Foram as medidas corretas? Eram essas que nós deveríamos ter adotado? Porque as consequências, né, sociais e tudo mais, nós já estamos observando, né? As consequências sociais foram muito graves. Temos pessoas no mundo em situações muito difíceis devido a essas medidas. Então, foram as medidas corretas ou não? Então, a comissão vai investigar isso. O melhor método de combater a pandemia foi realmente a quarentena de toda a população?
Nós tínhamos que realmente colocar toda a população em quarentena? Mas a resposta pode ser sim, tá? Foi necessário. Ou não. Então, é isso que está sendo investigado. O que o Dr. Schoening fala agora de mais grave, então, primeiro, vamos investigar se as medidas aplicadas foram necessárias ou não. Isso é muito importante, porque trouxe uma crise social planetária. Crise social, crise econômica, crise em todas as questões importantes. Mas o mais importante é o seguinte: será que as medidas necessárias foram adotadas ou não? Então, essas que estão aí vieram. Mas e as medidas científicas necessárias? Que seria o tratamento das pessoas que estavam infectadas? Será que foram aplicadas? Porque se essas medidas necessárias, que é o tratamento correto, que é o tratamento a partir de várias medicações. Então, por exemplo, na primeira fase, que é a fase do contágio, né, a pessoa precisa de determinados antivirais. Eu não vou falar nomes aqui, mas precisa de antivirais. Quando chega na segunda fase, o vírus começa a se replicar nas células. E aí, o tratamento indicado, sempre por um médico, é a cortisona, para resolver essa questão dos vírus se multiplicarem nas células. E a última fase, normalmente, é tratada com a heparina e outros medicamentos que são anticoagulantes, né, do famoso trabalho da doutora Elnara Negri, que eu me referi em vários programas. Então, esses tratamentos que foram verificados eficazes foram utilizados? Ou muitas pessoas morreram sem receber o tratamento necessário? Então, isso é que é mais grave. Ou seja, os cientistas descobriram os tratamentos viáveis para o quadro. E as pessoas, será que receberam esses tratamentos ou morreram sem receber os tratamentos? Então, o que temos aqui de mais grave não é tanto medidas necessárias, vamos dizer assim, mas será que as medidas necessárias foram colocadas? O que eu acho muito importante é que essa comissão extraparlamentar de inquérito que está sendo implantada na Alemanha e vários países estão seguindo, né? Espero que nós do Brasil também possamos seguir, eu também vou investigar como fazer isso. Ela precisa realmente nos esclarecer tudo isso, porque agora é a hora de avaliar. Foi necessário, não foi? Por que essas medidas foram obrigatórias? Foram necessárias? E por que outras medidas que poderiam ser tomadas para salvar vidas não foram implementadas? Essas sim como obrigatórias. Então, isso que essa comissão está investigando. E é uma comissão de cientistas. Então, é muito importante essa comissão, porque como eu tenho destacado nos vários programas, é muito importante a gente verificar a posição dos cientistas e não de políticas públicas que são adotadas, muitas vezes sem a consulta dos cientistas. E muitas vezes o que é divulgado na grande mídia sem a base científica. Então, o que vai ser investigado é o seguinte: tem base científica isso? Foi necessário? E o que realmente importava para salvar vidas foi aplicado? Então, essa é uma reflexão muito importante que eu deixo aqui para você, meu ouvinte, refletir. Porque aqui temos uma questão muito importante
de medidas que foram adotadas no mundo inteiro. E o Dr. Schenning fala até o seguinte, olha, ele fala que tem filhos, né? E que os filhos não podem ir na escola, e que ele não pode visitar parentes dele, e que isso também traz uma série de prejuízos. Então, uma coisa é o seguinte, então é muito importante essa comissão para verificar, bom, tem fundamento tudo isso? Se tiver fundamento, ótimo, fizemos o certo. Não tem fundamento, olha o prejuízo que tivemos social, de saúde, de interação, principalmente psicológico. Quantas pessoas em pânico no planeta? Quantas pessoas com transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, provocadas por uma insistência muito grande que há, especialmente da grande mídia, em aterrorizar a população. É necessário todo esse terror? A epidemia ou pandemia justifica todo esse terror ou não? Então essa pergunta está no ar, para ser investigada. Eu não estou trazendo aqui a resposta pronta, porque tudo isso está sendo investigado. E eles podem chegar à conclusão que sim, foi necessário tudo isso, ou não, ou foram tomadas as medidas erradas, porque aquelas que salvam vidas, está no meu programa Salve Vidas, de uma forma mais resumida, você pode encontrar no YouTube, André Kepp, Salve Vidas. Então você pode encontrar de uma forma mais resumida, foram adotadas essas medidas ou não foram adotadas as medidas necessárias e as medidas corretas. Isso é seríssimo, porque estamos falando de vidas humanas que muitas pessoas morreram. E será que elas receberam um tratamento adequado? Então tudo isso agora, essa comissão está investigando. Porque a partir dos resultados descobertos pelos cientistas, e não curiosos na área, então a partir das descobertas dos cientistas é que nós vamos saber se tudo isso foi necessário ou não, se foi um exagero, porque a opinião do Dr. Schenning, ele vai investigar, mas a opinião dele é que foram adotadas as medidas equivocadas. Essa é a opinião dele, mas ele fala, eu estou investigando. Porque muita ênfase em algumas medidas que não eram tão eficazes e pouca ênfase nas medidas realmente eficazes que poderiam ter salvado vidas. Então, esse que é o grande problema que está sendo investigado na atualidade. Bom, eu vou te dar 4 dicas e vou concluir o programa de hoje com uma reflexão que eu entendo ser muito importante, muito interessante no momento atual. A primeira dica é o curso da vibemundialfm.com.br. Vibe se escreve V-I-B-E. Você clica em cursos e você pode acessar o meu curso de inteligência emocional. Outra dica é o atendimento psicanalítico, psicológico que eu faço e as sessões que você pode fazer nesse momento difícil. Entre em contato no 996842357. 996842357. Entre em contato por WhatsApp ou SMS. Falo também do meu livro internacional, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que você consegue pela Amazon.com, da editora Novas Edições Acadêmicas, com sede na Alemanha. E o meu livro do Brasil, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras, que você consegue na maior parte das livrarias. Bom, então vamos concluir o tema de hoje checando os fatos. Qual que é a importância dessa
comissão extraparlamentar de inquérito sobre o corona, feita pelo Dr. Heiko Schöning, junto com os médicos Dr. Hadid e Dr. Schiffman. Qual que é a importância disso? Esses cientistas chegaram à seguinte conclusão. Bom, os políticos não estão investigando na Alemanha e, pelo que a gente está vendo, em nenhum país do mundo. É um mistério. Por que não se investiga isso, que é tão importante? É um mistério. Por que nenhum político toma essa iniciativa de investigação? Não tem um mínimo interesse em investigar se as medidas foram corretas ou não. Interessante, né? No mundo inteiro. Ninguém está interessado em investigar algo tão importante. A grande mídia simplesmente não fala sobre isso. Não questiona, simplesmente repete as regras. Olha, façam isso, façam aquilo, façam isso, façam aquilo. E, em momento algum, traz um questionamento, a grande mídia traz um questionamento sobre isso. Foram necessárias? Não foram. Foram medidas corretas? Não foram. Então, como nem a maior parte dos políticos questiona, e também a mídia não questiona, então os cientistas decidiram fazer uma investigação por conta própria. Tiveram que fazer uma comissão para investigar tudo isso e verificar se realmente o que foi feito rapidamente, apressadamente, foi o correto. Porque se não foi o correto, olha os prejuízos que trouxeram para o mundo inteiro. Ah, André, mas eu discordo, a economia está bem. Será? Será? Dá uma investigada. Ah, mas eu não concordo, a gente já voltou a uma normalidade. Será? Será? Dá uma olhada ao seu redor. Não, mas eu não concordo porque tudo foi necessário. Então, esse é o questionamento. Eu não estou dizendo, não estou afirmando que foi desnecessário. Eu estou dizendo que nós precisamos investigar. Agora, quem precisa investigar? Isso que é o importante. Os cientistas. E não a mídia. Né? E não políticos que não tenham base científica. Não são esses indivíduos que vão investigar. Quem tem que investigar são os cientistas. E que bom que houve essa primeira organização. Vamos ver como ela evolui, porque ela precisa atingir o planeta inteiro. E todos nós, cientistas, precisamos investigar tudo isso. Por uma comissão feita por cientistas. Porque aí descobriremos todos os equívocos, todos os erros, todos os enganos, tá? Que disso pode ter advindo. E todos os prejuízos. Inclusive de vidas, porque se as medidas corretas não foram adotadas, muitas pessoas morreram por causa disso. E isso precisa ser investigado. Ah, André, mas eu não vejo nem a mídia, nem boa parte dos políticos preocupados com isso. Então, isso que chama atenção. Por quê? Por que não estão preocupados em investigar isso? Talvez seja a investigação mais importante a ser feita na atualidade. Então nós precisamos justamente investigar isso. Por que essas medidas foram adotadas? Por que foram passadas para todos os países? E por que algumas medidas que teriam salvado vidas não foram aplicadas? Esse é um problema muito sério da atualidade. Agora, os cientistas sérios estão juntos e vão descobrir tudo isso. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.